os últimos dados sobre o desmatamento da Amazônia ainda continuam repercutindo. Hoje o vice-presidente Hamilton Mourão, que atua diretamente sobre as questões envolvendo a Amazônia, lá o controle, combate a desmatamento, a queimadas na região, voltou a se manifestar sobre o assunto. Ele disse que vai avaliar o salto nesse índice de desmatamento que a gente obteve aí nos últimos dias. Essa questão dos dados gerou repercussão, porque o Brasil, né, levantou a polêmica internacional, né, Cláudio, que o Brasil teria conhecimento prévio desses dados de desmatamento na Amazônia, que foi o maior para o período de 12 meses desde 2006, né, dados do INPE. O Brasil saberia desses dados antes da COP26 e dados que só foram revelados na sequência, né, no final ali da conferência sobre as mudanças climáticas da ONU. Hoje o presidente Hamilton Mourão negou esse conhecimento. Vamos ouvir aqui um trechinho do Mourão. O que aconteceu foi o seguinte, né? O dado que eu tinha eram os números do DETER, né? Os números do DETER, a nossa projeção era que eles ficassem 5% abaixo do ano anterior, né? Aí o que aconteceu? O INPE fez uma revisão do ano anterior, se vocês olharem, diminuiu, né? E esse aumentou, então não sei se ano que vem pode dar uma reduzida nesse também. Então nós estamos analisando isso aí ainda para ver qual é a realidade. Eu não sei quem seguraram, né? Agora, eu só tomei conhecimento deles ontem de manhã. Esses números só foram divulgados em novembro. Tanto que eu fui até lá São José dos Campos no dia da divulgação do número. E dentro deste avaliar para ver a realidade dos números, Cláudio, o vice-presidente ressalta, né, que é preciso analisar essa questão do fenômeno do desmatamento à luz do tamanho da floresta também, né? Então tem uma série de variáveis que tem que ser analisadas com cabeça no lugar, né? Bom, primeiro é preciso confirmar que isso aconteceu mesmo, né? Porque essa gente aí não é confiável. Esse tipo de informação é divulgado por ONGs ambientalistas, muitas delas picaretas, que perderam acesso fácil ao dinheiro público. Eles têm aliados na mídia de oposição, e que fica aí falando mal do Brasil o tempo todo. Essa turma estava inconformada com o fato de que o Brasil teve boa participação na COP26. E aí pode ser uma invenção essa história de que alguém escondeu. Eu nunca soube de nenhum dado que tenha sido escondido antes sobre essa questão. Até porque o levantamento é realizado por órgãos técnicos independentes e eles divulgam sem controle do governo. Não é o governo que diz pode divulgar, não divulga. Esses dados são divulgados por quem os coleta tradicionalmente, né? E aí é claro que vai ter sempre uma ONG inventando coisas, vai ter sempre um site de notícias, um grupo de comunicação que faz oposição ao governo, disposto sempre a tentar afetar negativamente cada vez mais a imagem do Brasil. Essas pessoas não se importam com o país, é impressionante isso, né? É impressionante. A gente frequentemente ouve aqui a participação do Evaristo de Miranda, por exemplo, que é o chefe-geral da Embrapa, colunista do Grupo Bandeirantes de Comunicação, também dá entrevistas para nós com frequência, e ele fala dos números positivos sobre a questão ambiental no Brasil. Isso não merece o mais mínimo registro em lugar nenhum, só no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Ninguém fala nisso, né? Porque fica na expectativa, ninguém vai dar boa notícia sobre o Brasil. Vamos ver se dá para inventar aí uma mentira qualquer que coloca o Brasil mal na foto. É isso, né? Há uma busca incessante, é uma tara, né? Uma tara para tentar destruir a imagem do país. E o pior que isso acontece aqui mesmo, né? O professor Evaristo contou numa entrevista recente que nos deu no jornal Gente, que ele participa de eventos internacionais. Quando ele menciona os dados que tem, e dados obtidos com pesquisa científica, com satélite, etc., as pessoas se espantam, né? Os seus interlocutores de outros países. Mas olha, as ONGs brasileiras nos dão outros números, né? Quer dizer, eles ficam alimentando a opinião pública internacional com as piores notícias, se é que quando não são mentiras, né? Quando não são mentiras. O Brasil preserva quase 70% intactas as florestas. Todas as florestas. Não há nenhum país do mundo que tenha esse volume de florestas 70% preservadas. Na Europa, 0,5% das florestas estão preservadas.
E aí você vai na África, que se encontram países, até pelo nível de desenvolvimento e baixo índice demográfico, há florestas preservadas, florestas imensas preservadas, etc. Mas como o Brasil, um país industrializado, desenvolvido, ali entre as 10 maiores economias do planeta, com 70% das florestas preservadas, isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? O professor Evaristo contou aquele número que é definitivo, sem levar em conta as florestas. Ignore as florestas, né? Se levar em conta apenas as áreas de proteção ambiental que existem por lei, por imposição legal, em todas as propriedades rurais, só as áreas ambientais preservadas em propriedades rurais representam quase 3 milhões de hectares. Isso é uma área, é uma extensão de terra maior do que a extensão de 185 dos 195 países que participam das Nações Unidas. 185 países têm áreas totais menores do que só as áreas de proteção ambiental que são preservadas pelos produtores rurais no Brasil. Isso aí é mata de produção rural. Não estamos falando de floresta amazônica, né? E a gente continua assistindo pessoas ignorantes que não sabem a diferença entre queimada e incêndio, né? Falam uma coisa como se fosse a outra e vice-versa, sem saber, por exemplo, que queimada é uma técnica, embora rudimentar, é uma técnica agrícola, né? de pequenos agricultores que queimam rejeitos para fazer daquilo carvão ou fazer daquilo adubo, né? para a sua própria terra. Isso é queimada. Incêndio é o sujeito que toca fogo em algum local e aquilo ali perde o controle. Toca fogo numa área até da floresta para tentar abrir uma picada ali, etc. Acaba aquilo ali perdendo o controle. Isso é incêndio. Incêndio é fogo sem controle. Os coleguinhas deviam saber disso, né? Os colegas do Grupo Bandeirantes sabem porque já fizemos seminários internos a esse respeito. As queimadas são uma técnica de cultivo, uma técnica rudimentar em desuso, porque cada vez mais, porque a Embrapa, inclusive, dá assistência às pessoas, aos pequenos produtores, ensinando novas técnicas para se livrar desses resíduos sem fazer queimada. A queimada é fogo sob controle, né? Aquilo ali é fogo que o pequeno produtor faz, queima o que ele quer queimar e pronto. Aquilo ali é sob controle. O incêndio é fogo sem controle. Criminoso ou não, é fogo sem controle. Então, nem isso, os coleguinhas que escrevem sobre isso, que ficam repetindo apenas o que as ONGs, muitas delas picaretas, né, muitas delas mentirosas, o que as ONGs divulgam, exatamente para afetar a imagem do Brasil. A outra coisa que a gente precisa ficar atento também é que muitas dessas ONGs que atuam aqui no nosso país são ONGs financiadas por países e empresas que são rivais do Brasil no agronegócio. Então, gente que atua, né, que está aqui de quinta coluna, atua para desmoralizar o Brasil a fim de afetar o desempenho das vendas do agronegócio do Brasil lá fora. Essas pessoas, é claro, não têm interesse no fato de que o agronegócio brasileiro é talvez o mais eficiente do mundo, né? Tem produtos de boa qualidade, tem preços bastante competitivos e não precisa de derrubar uma única árvore para fazer crescer a produção. O que cresce é a produtividade, né? O que cresce o agronegócio consegue no Brasil produzir mais e mais dentro da mesma área de terra que sempre teve. Né? Mas aí fica inventando. Aí tem um sujeito lá que inventa que não, porque o Brasil, vamos agora, a União Europeia não vai mais comprar produtos brasileiros que sejam oriundos de áreas que foram de áreas desmatadas na floresta. Isso não existe, simplesmente não existe. Mas existe como discurso, existe como notícia, vira manchete, inclusive aqui no nosso país. E é isso que mais me entristece. 5h52. Rede Bandeirantes de Rádio. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.